Meus amigos, boa tarde. Meu nome é Túlio. Para aqueles que não me conhecem, eu tenho um canal chamado canal Reflexões Espiritualistas, que tem como objetivo divulgar algumas lições do Evangelho através do conhecimento da doutrina espírita e, com isso, poder ajudar as pessoas que dela necessitam, através da reflexão, do pensamento diário, né? Dos casos que são trazidos aqui através das mensagens que são lidas. Então, nosso objetivo é divulgar, de algum modo, a doutrina espírita através dessas lições abençoadas, né? Nós estamos lendo o livro Hora Certa, do Emmanuel, que, como o próprio nome diz, está na hora certa para nós aprendermos algo das lições que ele nos traz. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 10, né, que fala um pouco sobre a paciência, né, algo tão necessário nos dias de hoje, como a gente pode perceber no nosso dia a dia, né? Lembrando que, para aqueles que gostarem do vídeo, do conteúdo do canal, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos pelo WhatsApp, né, para que o canal possa ganhar relevância frente a outros vídeos de outros canais no YouTube, e o YouTube mostrar esse conteúdo, né, para mais pessoas que dela necessitam. Tá certo? Então esse é o nosso objetivo. Hoje a lição é bem curtinha, vocês vão perceber, mas é muito, muito profunda e fala de perto aos nossos corações, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse, o tema de hoje chama-se Ao Alcance de Todos. Vocês vão ver que ele vai falar da paciência que está ao alcance de todos, né? Então, o Emmanuel nos diz o seguinte: ao alcance de todos. Simbolicamente, a paciência é um sedativo da melhor qualidade. Usando-a nessa condição, ei-la fazendo prodígios. Antes de tudo, é vacina contra a irritação, acalmando-nos a vida íntima. Então ele aqui, parando aqui um pouco, né, nessa primeira parte, ele diz o seguinte, que a paciência é como se fosse um remédio, né, um sedativo. Por que sedativo? Porque vai, né, ajudar a conter o quê? A nossa impaciência, a nossa irritação, a nossa agonia às vezes, e algumas vezes o nosso desespero, né? Então ela funciona como se fosse um remédio para a alma, para o espírito eterno que está dentro de nós, né? Então aquele que a utiliza, a paciência, né, faz e recebe prodígios através dela, né, da paciência. E nós vamos ver por quê, né? E além de tudo, né, ele comenta, né, é também uma vacina, ou seja, é uma precaução que você toma, como se fosse uma vacina para gripe, para qualquer outra moléstia, né? Contra o quê? Contra a irritação, acalmando-nos a vida íntima. Então, aqueles que tratam ou que conseguem manter um certo grau de paciência íntima, é como se eles tivessem tomado um anestésico, eles então se acalmam. Muitas coisas podem estar acontecendo em torno dele, mas aquilo não mexe com o seu mundo interior. Aliás, esse seria, né, ou é, o futuro da humanidade quando todos os espíritos que aqui a habitam estiverem num nível evolutivo mais alto, né? Primeiro que nós não teremos tantas contendas inúteis. A segunda é que as coisas que serão ditas contra nós, eventualmente, certas ou erradas,
vão nos atingir menos, porque nós vamos atingir um estágio da alma de calma, de serenidade, né, de absoluta tranquilidade, que aquilo que é dito contra nós é amortecido por essa calma, por essa serenidade, né, que é fruto da paciência. E ela tem que ser cultivada, não é uma coisa que é da noite para o dia a gente consegue, né? A gente tem que cultivar. E a gente começa cultivando a paciência nas pequeninas coisas, porque quando chegarem as grandes dificuldades, você já terá adquirido condição de fortaleza íntima superior para suportar as grandes dificuldades. Mas a gente começa nas pequenas, nos problemas de trânsito, numa palavra atravessada que um amigo nos fala no trabalho ou em casa, ou numa atitude de um familiar que desaprovamos e a gente às vezes não sabe se conter, né? Lembrando que cada pessoa, né, gente, é um mundo íntimo separado, cada um é diferente, né? O mundo é composto de bilhões de pessoas, cada um de nós somos diferentes. Temos trajetórias reencarnatórias diferentes, temos dramas individuais diferentes, né? Dificuldades a superar diferentes de cada um. Cada um tem um mundo íntimo completamente diferente do outro. Então nós não podemos esperar que o nosso semelhante haja e pense como nós, né? Então isso também já é uma forma de pensar que nos ajuda a ter paciência com as outras pessoas, a ter compreensão, a ter respeito pela opinião alheia. A gente pode até não concordar com aquilo que a pessoa está dizendo, mas a gente respeita com serenidade, com tranquilidade, a opinião dela, pronto, não tem problema nenhum, tá certo? Cada um tem a sua opinião, seja sobre que assunto for, né? Então o Emmanuel continua dizendo assim, ó: e surge a sequência de abençoadas derivações dos benefícios que esse remédio chamado paciência nos traz. Resguardando-a conosco, os familiares encontram segurança e tranquilidade. Então, sabem aquela pessoa que está dentro da sua família e que quando você chega perto dela você se sente bem, ou que sempre tem uma palavra de tranquilidade nos momentos difíceis, de serenidade, quando parece que as coisas vão sair do controle, essa pessoa sempre é ponderada, nos leva a pensar, diz uma frase de ânimo para vencer o desânimo que está nos tomando conta. Então, é assim que nós devemos ser dentro da nossa família, né? Porque nós vamos transmitir para os nossos familiares mais segurança, mais tranquilidade. Se fosse o oposto, a gente ia transmitir para eles o quê? Irritação, nervosismo. Então seria como um barril de pólvora, né? Que você vai acender um rastilho e ele vai indo até uma hora que explode, porque cada vez que vai aumentando a irritação coletiva, ela vai se multiplicando por 10, por 100, por 1000, então aumenta muito. E se a gente souber reter conosco essa paz de espírito e transmiti-la aos nossos familiares, nós vamos também contribuir para que o ambiente familiar seja mais tranquilo, seja mais fraterno, seja mais amigo, né? E depende de quê? De nós mesmos. Nós podemos ser esse esteio, podemos ser essa fortaleza que ajuda a controlar o ambiente doméstico, né? Só para ficar num exemplo que o Emmanuel deu aí. Mas ele continua dizendo o seguinte, ampliando um pouco mais o conceito, né? Os vizinhos permanecem isentos de inquietações. Então, tampouco a gente leva para fora do nosso lar inquietações, dificuldades, dramas. A gente não colabora para a disseminação da angústia, da preocupação, às vezes do ódio, né? Ao contrário, a gente colabora para que
não não hajam inquietações nos nossos familiares ou nos nossos vizinhos, né? Nos nossos amigos que residem perto de nós, né? Ele diz ainda, os amigos descansam em nosso convívio. É aquilo que eu falava. É uma pessoa que consegue fazer com que o ambiente onde ela se encontra seja um ambiente de paz, de tranquilidade, porque o nosso convívio é harmonioso para com aquelas pessoas, né? Então essas pessoas se sentem bem ao nosso lado. Estou supondo que a gente esteja praticando, né, esse remédio chamado paciência, né? Mas podemos imaginar que outras pessoas sejam assim e nós nos sintamos bem no convívio com essas criaturas que estão lado a lado conosco no caminho, né? O Emmanuel continua dizendo, discussões negativas e diálogos inconvenientes surpreendem a estação terminal. Porque quando você tem a paciência dentro de si, você não dá continuidade a assuntos que levariam a mais discussões negativas, né? A mais tribulações, a mais diálogos inconvenientes, fazendo com que tudo aquilo termine, se apague, né? Termine. Então você é um ponto final nessas tribulações e nessas discussões negativas. É como se botar um ponto final nessa frase de tribulações que às vezes está rolando em algum ambiente, né? Se nós conseguirmos ter a devida paciência, né? Conservando-a, retemos em nós o clima favorável ao cultivo da esperança. Porque aquele que tem paciência espera, sabe esperar, portanto sabe ter esperança no futuro, num futuro melhor. E agindo desta forma, cria em torno de si uma aura, um clima favorável ao cultivo dessa esperança. É como se a gente pudesse ser aquele que transmite ao outro um pouquinho dessa esperança, né? Mas essa transmissão só ocorre quando ela é praticada, porque quando falarmos e não fazermos, não adianta nada. Então isso aí só resulta em um benefício aos outros realmente quando nós praticamos a paciência no nosso dia a dia, verdadeiramente, não apenas um jogo de palavras ou de uma aparência simplesmente externa, né? Então o Emmanuel finaliza, né? Ao alcance de todos, que é o título da mensagem, né? É por isso que a paciência na farmácia da vida é o específico da paz. Então, na farmácia da vida, o remédio paciência, ele é recomendado para a paz, é o específico da paz. É aquele que contribui para a paz no lar, a paz no trânsito, a paz no trabalho, a paz na harmonia com a família, com os filhos, com o marido, mulher, esposa, esposo, né? Avós, né? Com amigos. Então é isso que o Emmanuel está nos trazendo aqui hoje, né? Uma mensagem muito curtinha, dizendo para todos nós que se a gente for na farmácia da vida e comprar esse remédio, comprar entre aspas, né? Esse remédio chamado paciência, nós vamos estar tomando um remédio que é muito bom para quê? Para paz, paz interior, a paz íntima, né? Aquilo que vai nos dar felicidade, pelo menos relativa, mesmo diante das tribulações, dos problemas, né? Porque se a gente se irrita, se perde diante dos problemas, por piores que eles sejam, nós também não vamos estar contribuindo em nada para solucioná-los, né? No entanto, se nós tivermos paciência, nós vamos dar, digamos, a nossa contribuição para que aquele problema venha a ser resolvido da melhor forma possível, né?
e sejam eles quais forem, né? Uma doença em família, um problema financeiro, uma perda econômica, uma perda conjugal, né? Uma perda de um amigo, enfim, qualquer tipo de tribulação que nos ocorra, né? Se nós soubermos manter a calma e manter a paciência, nós vamos contribuir para que aquele assunto seja solucionado da melhor forma possível, tá certo? Então é isso. Eu li uma historinha aqui nesse livro aqui, Lindos Casos de Chico Xavier, que é muito singela, mas mostra um pouco de como a vida funciona. O Chico estava trabalhando lá na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. Aí ele começou a se sentir mal, estava datilografando lá uma carta para o chefe dele e pediu licença, resolveu ir para casa para ver se tomava algum remédio, alguma coisa assim que pudesse acalmá-lo, né? Mas no caminho ele foi sentindo-se cada vez pior, uma palpitação, né? E ele ficou com medo de não chegar em casa, pediu ajuda para o amigo espiritual dele, o Emmanuel. Então o Emmanuel apareceu para ele e falou: calma, Chico, fica sossegado que lá na frente, na curva do caminho, vai ter a solução para o seu problema. Aí ele continuou, né, confiante naquela informação do Emmanuel, mas foi chegando perto assim, ainda aquela tribulação, palpitação, aquele mal-estar foi aumentando, né? E ele ficou com medo realmente de sei lá, desencarnar ali, né? Não, passar mal e não ter ninguém para acudi-lo, né? Pediu novamente a ajuda do Emmanuel. O Emmanuel falou para ele: Chico, paciência. Já te disse, depois da curva ali, na estrada, ele estava indo a pé, né? Você vai ter a solução para o teu problema. Quando ele virou na curva, ele encontrou uma senhora que ele havia ajudado na véspera com os remédios e com um passe. E aquela senhora veio e deu um abraço afetuoso nele. Quando deu aquele abraço afetuoso nele, todo aquele mal-estar que ele estava sentindo passou. O que tinha sido? A bondade que ele havia feito na véspera, né, de dar os remédios para o corpo, o passe para o espírito daquela senhora, se traduziu em gratidão, e essa gratidão, que é amor, curou o Chico. E ele chegou bonzinho em casa, sem sentir nenhum mal-estar a mais, né? Então, para a gente ver que o amor, o trabalho ao próximo e o amor ao nosso semelhante são também lenitivos de saúde e de paz para todos nós. Mas tenhamos paciência, né, para chegar até lá, até a curva do caminho, né? É isso aí, minha gente. Um beijo no coração aí de todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Na semana que vem nós voltaremos. E lembrem de deixarem o seu like, se inscreverem no canal, né? Como já falamos anteriormente. Fiquem com Deus, tá bom?